Boa noite, amados. Paz seja convosco. Amém? Assentai-vos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer ao pastor Aparecido, que me convidou, creio que foi em fevereiro. Depois disso, muitas coisas aconteceram, inclusive peguei Covid, muitas coisas difíceis, e só agora eu pude retornar. Mas eu agradeço a Deus. Se eu estou viva, estou aqui, é porque Deus ainda não terminou o seu propósito para com a minha vida, né? E eu sempre gosto de dizer, ninguém vai morrer na véspera, né? Só o peru. Nós não. Pode ficar tranquilo que ninguém morre na véspera. Deus tem todas as coisas debaixo do seu controle absoluto. Quero agradecer a Deus também. Hoje, meu pai e a minha irmã, meu cunhado me acompanham. Não sei onde eles estão por aí, ali. Né? Meu pai, ele todo dia quer ir à igreja. Se tem culto, todo dia ele pergunta, tem culto? Ele quer ir à igreja. E hoje ele está aqui com a gente. Bom, eu sou caipira aqui do interior, né? Como muitos de nós. Eu nasci aqui perto de José Bonifácio, em um sítio. E aos 7 anos, minha família, meu pai, nós nos mudamos para Penápolis. Eu cresci em Penápolis. O meu início de ministério, de vida, praticamente, foi em Penápolis. E, em 92, eu me mudei para Araçatuba. Fiquei em Araçatuba até o ano 2000, quando Deus me levou para fora do Brasil. Então, desde setembro de 2000, eu tenho estado nessa caminhada de missões transculturais fora do Brasil. É uma longa história, eu não vou falar muito de mim, eu vim aqui nesta noite para falar da palavra de Deus, e eu quero aproveitar o tempo para isso. Mas, ao longo da mensagem, talvez a gente vai estar falando algumas coisas. Mas uma coisa que eu sempre gosto de dizer, e eu repito isso, que se você já me ouviu em algum outro lugar, eu sempre falo, eu faria tudo de novo. Se fosse necessário recomeçar, eu recomeçaria e faria tudo de novo. Eu nunca me arrependi das decisões que eu tomei, ou da decisão principal de deixar o Brasil, de deixar o meu trabalho estável que eu tinha em Araçatuba. Já era para eu estar aposentada se eu tivesse ficado, né, no meu trabalho, eu era funcionária pública. Mas Deus me chamou para esta obra e eu não tenho dúvida disso. E graças a Deus que eu nunca tive dúvida desse fato, porque sem a convicção de que Deus nos chamou para fazer o que nós fazemos, nós não ficamos em nenhum lugar, porque não é fácil. As lutas são muitas, mas é o Senhor quem nos dá graça. Eu sempre digo, eu sou o que sou e faço o que faço pela graça de Deus. É a graça de Deus. Eu tenho certeza que na sua vida também. Bom, nesta noite eu quero ministrar a palavra de Deus. E se você tem a sua Bíblia e quiser abrir comigo, eu ainda sou da moda antiga, apesar que eu uso o computador, mas ainda na hora de pregar eu prefiro o papel e vou aí com o meu papelzinho que eu fico mais segura, vamos assim dizer. Se você tem a sua Bíblia e quiser abrir a sua Bíblia comigo em João 11, um texto muito conhecido. Se você quiser ficar de pé, senão não tem problema, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, uma vez mais, nós te pedimos a tua graça, a tua presença, Senhor, e que o teu Espírito Santo fale conosco nesta noite, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Receba, Senhor, tudo que nós estamos dando a ti, Senhor, nesta noite, Senhor, neste culto de louvor e adoração a ti, Senhor. Nós te agradecemos e pedimos agora, Senhor, que o teu Espírito, Senhor, ministre a cada um neste lugar, incluindo a minha vida, Senhor, e o meu coração. No nome de Jesus, amém, amém. Em João 11, todo o capítulo, não vou ler o capítulo todo, na verdade, nós vamos ler o versículo 25 e 26 apenas, neste momento. Se você quiser, ficarei com a sua Bíblia aberta. Diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Amém? Nós vamos falar nesta noite sobre fé, ressurreição e missões. Parece que talvez o tema não é muito
não se liga tanto, mas sim, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, nós vemos quanta conexão há. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, nós não fazemos nada que não seja por fé. Exige fé. E fazer a obra de Deus exige fé. Vocês que trabalham em missões sabem disso, trabalham aqui. E aquilo que você faz aqui não é mais importante do que o que eu faço lá. São chamados diferentes, mas Deus é aquele que recebe toda a honra e toda a glória. E tudo deve ser feito por fé, em obediência à palavra de Deus e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós não podemos esquecer disso. Esse texto, que eu não vou ler, mas nós vamos estar falando neste texto de João 11, nós vemos aqui uma família. Não fala do pai e da mãe, provavelmente eram 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão, e nós conhecemos a palavra, não? Uma família que estava enfrentando um momento muito difícil de enfermidade, e depois vem a morte de Lázaro, o irmão. Eram 2 irmãs. A Bíblia traz alguns detalhes sobre esta família. E nós podemos ver isso principalmente no livro de João. Maria era uma das irmãs e Marta a outra. Não? E uma família que estava enfrentando uma situação muito complicada. E muitos de nós também enfrentamos essa situação neste momento. Quantas famílias enlutadas, quantas famílias perderam seus entes queridos, perderam amigos, quantos de nós perdemos, inclusive a minha família. Nós perdemos recentemente, nos últimos 4 meses, eu perdi um cunhado e o meu sobrinho, 36 anos. E é um momento mais difícil, talvez um dos mais difíceis que a gente enfrenta na vida. É quando a gente perde. E eu não gosto muito de usar a palavra perde, porque aquilo que a gente perde, a gente não sabe onde está. E foi o que eu disse no dia do sepultamento do meu sobrinho. Nós não perdemos, porque nós sabemos onde ele está. E é importante a gente ter essa convicção. Bom, eu vou parar um pouquinho. Eu vou jogar um pouquinho de água. Só um minuto. É o suficiente. Essa é uma flor do deserto. É um colar que eu ganhei de uma pastora lá de Israel. E é uma flor do deserto. Vamos ver o que acontece. Daqui um pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Ela parece totalmente seca, mas daqui a pouco a gente vai ver o que pode acontecer, o que vai acontecer com essa flor do deserto. Então, essa família passava por um momento muito difícil. E nós vemos no verso 1 e 3 o que as irmãs mandaram falar para Jesus. Diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. E no 5 diz: ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. E a pergunta neste momento é: qual é a mensagem que você quer mandar para Jesus nesta noite? O que você está passando? O que a sua família está passando neste momento? Qual é a sua dificuldade? Elas mandaram um recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Qual é o recado que você precisa mandar para Jesus? Talvez você já mandou. Talvez você já orou sobre isso. Muitas vezes. Ou uma vez, pelo menos. Talvez algo que está aí no seu coração. O desemprego. A pandemia trouxe muitas coisas. Muitos problemas. O que está acontecendo com a sua vida hoje que você quer mandar um recado para Jesus? É muito interessante que as irmãs de Lázaro diziam: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Mas o apóstolo João, como nós acabamos de ler no verso 5, ele fala: ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã, que era Maria, e a Lázaro.
E eu quero dizer isso para você nesta noite também. Talvez você está orando por uma situação ou por alguém e falando, Senhor, tu amas essa pessoa, tu me amas. E Deus quer te dizer nesta noite que Ele ama você também. Ele ama a sua família, Ele ama os seus amigos, Ele ama. Jesus não amava somente Lázaro, Jesus amava as irmãs de Lázaro também. E é o que o apóstolo João, o apóstolo chamado o apóstolo do amor, ele frisa claramente, ora, amava Jesus, a Marta, a sua irmã e a Lázaro. E Deus te ama. Se tem algo que nós não podemos esquecer, jamais, é sobre o amor de Deus. Quando nós estamos em dificuldades, quando passamos por luto, muitas pessoas perdem a fé. Quando estamos em momentos de tormenta, muitas pessoas questionam se Deus realmente me ama. E é muito importante que nós não esqueçamos esta verdade. Passe o que passe. Você pode estar no meio de uma tremenda tempestade. Você pode estar, talvez, no meio de uma situação muito difícil, como aconteceu com Jó. Mas não se esqueça que Deus te ama. Essa é uma verdade absoluta. E a maior prova disso foi que Jesus veio para pagar pelos teus e os meus pecados, por amor a nós. Por amor a nós, Ele veio para nos salvar. Ele nos ama. Seja o que seja, passe o que passe, eu não sei o que está acontecendo com a sua vida hoje, mas Deus sabe. Talvez você está na bonança, talvez você está no momento de luto, talvez você está chorando, mas não se esqueça que Deus continua te amando. Normalmente o ser humano, cristão e não cristão, questionam se Deus realmente existe e se Deus ama. Quando vêm as tempestades, quando vêm os momentos de sofrimento, quantas pessoas perguntam, será que Deus existe mesmo? Então por que existe o sofrimento? Por que Ele permite isso? E muitas vezes vêm situações muito difíceis, mas não nos esqueçamos que Jesus nos ama. E Ele ama cada um de nós. Pessoalmente, Ele te conhece o teu nome, conhece o teu endereço, conhece o teu DNA, conhece cada detalhe da sua vida. E Ele não esqueceu de você e jamais se esquecerá. E nós não podemos esquecer disso. É interessante no verso 4 que Jesus, quando Ele recebe o recado, Ele diz o seguinte: ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aleluia. Amados, o que você vive, o que você está vivendo, ou talvez o que você viverá, porque sofrimento, infelizmente, faz parte da história humana e faz parte da nossa vida. Seja rico, seja pobre, seja quem seja brasileiro ou chinês, todos sofremos, diretamente ou indiretamente, todos sofremos diferentes tipos de sofrimento, mas é parte da vida humana o sofrimento. Infelizmente, por causa do pecado, entrou o sofrimento no mundo, e entrou o pecado e entrou a morte. Mas, amados, aqui Jesus, quando recebe a notícia, Ele diz, esta enfermidade não é para a morte. E eu quero dizer para você também nesta noite, que o que você está vivendo não é para a morte, mas é para que o Filho de Deus seja glorificado, continue sendo glorificado na sua vida e através da sua vida, das nossas vidas. Deus não manda nada para nos matar, jamais. Diz a palavra de Deus que não virá tentação que nós não possamos suportar. Não virá sofrimento, dificuldade que nós não podemos suportar. Porque Ele nos ama e Ele não manda nada para a morte. E nós vamos entender que tipo de morte é essa. É lógico que nós morremos, que somos mortais. E talvez a pandemia veio para nos lembrar disso. Porque muitas vezes o ser humano se esquece que somos mortais. E às vezes nos esquecemos do que realmente importa.
E começamos a dar valor em coisas que vão ficar tudo aqui. E nos esquecemos do mais importante, que é Deus, a sua palavra e as pessoas que precisam saber de Jesus, que precisam conhecer deste Deus único e verdadeiro. E muitas vezes nós gastamos a nossa vida inteira em coisas supérfluas, em coisas que não levam a nada, e nos esquecemos que o mais importante é a eternidade. E a eternidade com Jesus. Porque o que será de nós se nós não estivermos com Deus na eternidade? E nós não podemos esquecer desta grande realidade, desta verdade absoluta, que nós como cristãos temos esta responsabilidade de anunciar ao mundo a verdadeira fé em Jesus Cristo e a obra que Ele fez na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. Esta enfermidade não é para a morte. O que você está passando é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Nossa vida precisa glorificar o Filho de Deus. A dificuldade que você está passando, seja para a glória de Deus. E nós vamos ver o que aconteceu e por que Jesus disse isso. É óbvio que nessa história tinha e tem um propósito especial, por que Jesus falou tudo isso. E nós vamos ver. Nós vamos ver também, e algumas pessoas podem achar, como as irmãs de Lázaro, que Jesus se atrasou. E nós vamos ver, tem aí o mapa, por favor, se tiver. Nós vamos ver aonde estava Jesus. Ele estava, provavelmente, aqui está Jericó, Jerusalém, Betânia era aqui pertinho, Jerusalém indo para o leste, e aqui Jericó. E tinha uma estrada romana que descia de Jerusalém a Jericó, nós conhecemos lá. Ele estava provavelmente por aqui assim, perto do Jordão. Porque nós sabemos disso. Se você for um capítulo antes, nos últimos versículos, fala que Jesus estava onde João batizava ao princípio. E provavelmente é neste lugar aí que João batizava ao princípio. Muitas pessoas vão a Israel e vão lá em cima, perto da Galileia, lá naquela parte lá do mar. Cadê? Lá, aqui, mar da Galileia, aqui perto. Mas, na verdade, Jesus provavelmente foi batizado aqui assim. Certo? E por aí estava Jesus, baseado no capítulo anterior de João 10, no 40, 41, fala isso. Amados, esse caminho era aproximadamente de Jerusalém a Jericó, aproximadamente 25 a 30 quilômetros, mais uns 8 quilômetros até esse lugar aqui, descendo mais perto do mar Morto, estava Jesus, por aí. Fala além do Jordão, fala que ele foi além do Jordão, estava por ali. Se ele, quando recebeu a notícia, quisesse ter voltado, provavelmente em 2 dias, ele estaria em Betânia. Por quê? Porque era subida. Descer é sempre mais fácil, né? E é uma subida, uma descida muito grande. Na verdade, o Mar Morto é a maior depressão da terra. Então, é muita descida. E, claro, para subir, caminhando, né, como ele caminhava. Mas Jesus poderia ter chegado antes. Mas a Bíblia fala claramente que ele esperou, ele continuou no mesmo lugar por 2 dias mais depois que recebeu a notícia. Ele poderia ter ido antes, mas ele ficou lá, porque tinha um propósito nisso. Amados, muitos pensaram ou pensam que Jesus talvez chegou tarde na sua situação. Quando meu sobrinho, meu cunhado se enfermou, eu não sei de quem eu peguei, meu sobrinho se enfermou logo depois. E nós orávamos. E a Rúbia, que é de Lins, sabe, um dia eu acho que eu mandei um vídeo para ela, um áudio, não sei, nós fomos muitos dias orar em volta da Santa Casa de Lins. E a nossa esperança, obviamente, era que Deus ia curar o meu sobrinho. Amados, Jesus não chegou atrasado na situação de Lázaro, na situação de Maria, para Maria e Marta, elas pensaram que sim, e nós vemos isso. Quando elas encontram com Jesus, as duas dizem a mesma coisa: Senhor, se tu estiveras aqui, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E, amados, muitos de nós nos perguntamos, e eu já ouvi gente falando, mas onde está Deus em tudo isso?
na pandemia? Onde está Deus? Por que Ele permite? Amados, eu quero ler com você. Nós sabemos onde está Jesus. Eu sei que você sabe, você que é cristão. E você que não sabe, é importante saber. Jesus continua sendo Deus. No sepultamento do meu sobrinho, eu disse o nome dele. Não queria falar por causa do meu pai. Mas eu disse, o nome dele significa Deus é Deus. Ele é Deus é Deus. E é isso que eu quero dizer para você nesta noite. Deus continua sendo Deus. Deus não mudou. A pandemia não tirou Jesus do seu lugar. Jesus continua nos céus, à direita de Deus, intercedendo por você e por mim. Ele continua. E tem mais. Em Apocalipse 1, eu vou ler bem rapidamente. Do 12 ao 18, fala assim: voltei-me para ver quem falava comigo. E, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os seus olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada de 2 gumes, afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Aleluia! Amados, Jesus não perdeu as chaves. Tem pessoas pensando que Jesus perdeu as chaves. Amados, ele diz aqui: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus continua sendo Deus. Jesus continua sentado à destra de Deus. Ele é Senhor, Ele sempre será Senhor. E nós não podemos esquecer disso. Jesus não chegou atrasado na situação de Marta e Maria. Jesus não chega atrasado na nossa situação. Jesus continua sendo Deus. Ele permite coisas nas nossas vidas que às vezes nós não entendemos, ou às vezes nós não queremos, mas Ele continua sentado à destra de Deus, e Ele é Senhor nos céus e na terra, e muito breve virá reinar, e nós estaremos com Ele. Aleluia! E nós não podemos esquecer disto. Ele é Senhor, Ele é Deus, e Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Aleluia! Amados, nós vemos esse texto que Marta começa a conversar com Jesus. Mas chega um ponto. Ela diz: se tu estiveras aqui. E no verso 23 ela diz: mas eu também sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus tu concederás. Marta confiava em Jesus. Mas no versículo 23, no 22 fala isso, no 23 Jesus fala para Marta. Fala assim: declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. O teu irmão há de ressurgir. E Marta, imediatamente ela diz: eu sei, Senhor. Eu sei que ele vai se ressurgir. Ela fala: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Essa foi a resposta de Marta. Ela não sabia o que Jesus ia fazer. Mas Jesus disse: o teu irmão há de ressurgir. E a pergunta também é: o que você sepultou durante esta pandemia? O que você sepultou, talvez não só nesses últimos
quase 2 anos de pandemia? O que você sepultou ao longo da sua vida, ou talvez nesses últimos tempos difíceis? Os sonhos, talvez perdeu o trabalho, as finanças de muita gente foi a pior. O que você enterrou? E o chamado? O que dizer do chamado? Talvez você diga, eu não tenho chamado não, Ivete. Não fui chamado não. Todos nós fomos chamados. Todos nós temos um chamado de Deus, uma vocação de Deus. O que talvez as pessoas ainda, você talvez não descobriu qual é o propósito de Deus. Para que Ele te chamou? Mas com certeza Ele te chamou. E a Bíblia diz lá em Romanos que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O propósito de Deus na sua vida não mudou. E não foi a pandemia que trouxe mudanças nessa área. Pode ter trazido mudanças em outras coisas, mas o chamado de Deus, a vocação de Deus para você é a mesma. Para que você existe? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Se você enterrou o seu chamado, se você está achando que não vai acontecer, o que Deus manda te dizer nesta tarde é que vai ressurgir. Vai ressurgir aquilo que você enterrou, aquilo que talvez o seu dom, como diz lá na palavra de Deus, aquele que recebeu enterrou com medo. Você não vai perder. Você pode ter 1, 2 ou 10. Com certeza você tem pelo menos 1. Não enterre. Se você enterrou, vai lá rapidinho, porque vai ressurgir. Você não pode se esquecer que sob a palavra de Deus nós agimos, baseados naquilo que Ele nos fala. Então, se você enterrou, resgate aquilo que você enterrou. E sabe uma coisa que muitas pessoas perderam nesses últimos tempos? A fé. E a pior coisa que existe é quando a pessoa serve a Deus e depois ao longo da caminhada ele perde a fé em Deus. Quantos? Eu não sei aqui nessa igreja, mas eu imagino que deve ter acontecido também, como acontece na grande maioria das igrejas. Muitas pessoas começam bem, mas depois de um tempo ele diz bye-bye. Por causa da situação, por causa disso, por causa daquilo, mas perdem a fé. E agora, durante esse tempo difícil, muitas pessoas perderam a fé. E é a pior coisa que pode acontecer. Pior do que a morte física é perder a salvação. Mas Jesus disse, o teu irmão há de ressurgir. Quantos perderam o casamento? Eu li uma estatística e estava ouvindo algo algum tempo atrás, que houve muitas separações agora durante a pandemia. Porque muitos casais, muitas famílias não estavam acostumados a passar tempo juntos. Que coisa, né? Eu que sou solteira, às vezes não consigo entender esse tipo de coisa, né? E sou muito sociável também, então não entra na minha cabeça. Mas foi o que aconteceu. Amados, Deus quer restaurar aquilo que você sepultou. Deus quer ressurgir, fazer ressurgir das cinzas aquilo que foi sepultado. Porque a tua vida continua. Nós enterramos, sepultamos muitas pessoas amadas. Mas eles também vão ressurgir. Porque Jesus Cristo, Ele diz, quando Marta pensa, sim, Senhor, Ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Sabe o que Jesus diz? Foi os 2 versículos que nós lemos. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Aleluia. Amados, Jesus afirmou isso categoricamente para Marta. E no original, eu estive dando uma olhadinha, tentar entender melhor esses 2 versículos. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crendo, está no presente contínuo este verbo. Crendo em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Aleluia! Quantos morreram nesta pandemia? Não só com a pandemia, porque todo dia morrem pessoas. Quantos?
Mas o importante é crendo em mim. Amados, isso é importante. E aí diz no 26, e todo que vivendo e crendo em mim, não morrerá eternamente. Aleluia! Aleluia! E essa é a minha esperança. Essa é a nossa esperança. Mesmo nós que sepultamos amados, mesmo nós que perdemos pessoas muito queridas, eles vão ressurgir, porque Jesus Cristo é Senhor dos céus e da terra. Ele é Senhor. Ele continua sendo Senhor. E diz aqui, não morrerá eternamente. Aleluia. Eles não estão mortos, eles estão com o Senhor. Alguns dias atrás eu pensava, Senhor, como posso eu agradecer a Ti pelo que aconteceu com a minha família? Eu comecei a pensar no meu cunhado, no meu sobrinho, e comecei a lembrar, e falei, Deus, obrigada pelo homem que ele foi, obrigada, Senhor, pelo pastor que ele foi, obrigada pelo testemunho, a Rubia Edlinze sabe. Pagava suas contas fielmente, ele podia ficar sem dinheiro, mas ele tinha orgulho de dizer, ele ia lá e pagava antecipadamente as suas contas. Um homem íntegro. E muitas coisas, eu comecei a agradecer a Deus. E com certeza ele está melhor que nós, porque já rompeu, já venceu a sua carreira e está com o Senhor, conforme diz a palavra de Deus. Mas Jesus aqui diz, crês isto? Ele pergunta para Marta. E nós cremos nesta afirmação que Jesus fez? O que fazemos com isso? Porque muitas pessoas falam, eu creio. Muitas pessoas creem em Deus. A Bíblia fala que até o diabo crê. E treme. Amados, mais do que crer, nós temos que fazer algo em prol das verdades que nós conhecemos e cremos. E nós poderíamos ficar aqui falando muito tempo sobre isso. Mas eu quero ler somente um versículo do capítulo 15 de 1 Coríntios. Você que conhece a Bíblia sabe que este capítulo inteiro, são 58 versículos, fala sobre ressurreição. Talvez é o capítulo mais completo da Bíblia falando sobre ressurreição. O apóstolo Paulo começa a dar vários detalhes. E ele fala, olha, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Então o que adianta a gente pregar? E assim vai. Mas ele termina o versículo 57 e no 58 dá a impressão que Paulo está fora de si, que ele muda de assunto. Aí ele fala, depois de falar um monte de coisas sobre ressurreição, falar sobre a vinda de Cristo também, ele termina o capítulo dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Aleluia! Amados, você e eu que cremos que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, nós precisamos viver de acordo com isso e nós precisamos anunciar ao mundo que Jesus continua sendo a ressurreição e a vida. Aleluia! E que não há outro além dele. E se todos que querem chegar aos céus precisam passar por ele, porque ele é o único caminho, a verdade e a vida que conduz ao Pai. E é isso que o apóstolo Paulo fala aqui nesse capítulo. Portanto, amados, se nós cremos na ressurreição, se pregamos a ressurreição, se Jesus é a ressurreição e a vida, portanto, sede firmes e constantes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia! Aleluia, amados, o que você faz aqui em Birigui não é vão, se você faz no Senhor, o trabalho é do Senhor, as almas pertencem ao Senhor, e nós precisamos seguir, crendo nesta verdade, e fazendo a obra que Ele nos mandou fazer, que é pregar o seu Evangelho com ousadia, com força, crendo no nosso coração, e anunciando ao mundo que Jesus continua sendo o Senhor, que Ele é a ressurreição e a vida.
vida. E mesmo anime aqueles que perderam os seus queridos, aqueles que morreram em Cristo. Ele fala que vivendo e crendo em mim, não morrerá. Essas pessoas não morreram eternamente, elas estão com o Senhor. Mas o que dizer daqueles que não conheceram a Jesus enquanto viveram aqui? O que dizer de a pessoas da sua família ou seus amigos que ainda não conhecem a Jesus? Amados, nós precisamos clamar, orar e fazer a obra de Deus com amor e com ousadia, com determinação, inabaláveis, abundantes, sempre abundantes. O trabalho que você faz na obra de Deus não é vão. Aleluia. Jesus Cristo é a vida. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E as pessoas precisam ter essa esperança. Amados, quando eu perdi a minha mãe, em 2005, eu estava na Inglaterra. Foi um dos piores momentos da minha vida. Foi receber aquele telefonema às 7h30 da manhã, de uma segunda-feira, lá na Inglaterra. E a minha mãe estava morta aqui em Araçatuba. Mas uma coisa que eu aprendi quando eu perdi a minha mãe, foi que eu não tenho nada. Eu não tenho ninguém. Eu tenho família, graças a Deus. Mas na verdade eles não são meus. A minha mãe não era minha. Em primeiro lugar, ela era do Senhor. Eu entendi, quando eu perdi minha mãe em 2005, que na verdade, o único que eu tenho e que eu jamais vou perder é Jesus. E essa é uma verdade para você e para mim. Porque na vida você pode ter tudo. Teus filhos não são teus, são do Senhor. Você é do Senhor e tudo que você tem é do Senhor em primeiro lugar. Deus nos empresta. Deus é bom. Deus nos abençoa com coisas maravilhosas. Eu louvo a Deus pela minha família. Se não fosse minha família, eu provavelmente não poderia estar fazendo o que eu faço. Porque neste momento temos o nosso Pai para cuidar também. Mas na verdade, eles são do Senhor. Cada um. Quando perdi meu sobrinho recentemente, como eu disse, uma das coisas que fortemente eu comecei a pensar de novo, avaliar o que eu estou fazendo com a minha vida, e eu cheguei à conclusão que eu não posso gastar a minha vida em nenhuma outra razão que não seja servir ao Senhor e pregar este evangelho puro e verdadeiro, porque não há outro caminho. E porque eu quero que todos que morram sabendo que Jesus é a ressurreição e a vida. E eu quero continuar dedicando a minha vida. Eu estou quase chegando aos 54 pela graça de Deus. E eu não sei quanto tempo mais eu vou viver, ninguém sabe. Mas eu quero que cada dia seja para agradar ao Senhor e para que pessoas conheçam que Deus continua sendo Deus e para sempre será. Aleluia. Amados, os versículos seguintes, eu não vou ler por causa do tempo, mas dos versos 28 a 35, é quando Maria, a outra irmã, vai estar com Jesus, vai falar com Jesus. Mas Maria, ela chorava mais. Ela já viu Jesus, se prostrou aos seus pés e começou a chorar. E fala a Bíblia que quando Jesus vê ela chorando e os judeus que estavam com ela chorando, ele também chorou. E é uma das poucas vezes que a Bíblia mostra Jesus chorando. E fala que ele se comoveu. Ele chorou. E isto também nós precisamos saber, que Jesus é Deus, mas Ele era humano, e Ele foi humano, e Ele entende as nossas mazelas melhor que ninguém. Ele sabe a dor da morte, Ele sabe a dor do sofrimento, e por isso Ele chorou. É um dos maiores exemplos da humanidade de Jesus, mas também da empatia, do amor que Ele tem para conosco. E aqui naquele momento Ele chorou junto com Maria e todos os outros que estavam ali. Ele sabia que Ele ia ressuscitar a Lázaro, mas Ele chorou.
Porque Ele entende a sua dor. Ele entendia que Marta e Maria e todos os demais que ali estavam sofrendo por causa da morte de Lázaro. Ele entende a sua situação e Ele te abraça nesta noite. Ele chora com você. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos no nosso sofrimento. E a maior prova disso é que Jesus era humano e Ele entende. Ele entende a nossa situação. Ele entende até quando às vezes a gente fala coisas que não deveríamos falar ou pensamos. Ele sabe da nossa fragilidade. E amados, nós podemos aprender muitas coisas desse texto e em missões. E não falo só em missões transculturais fora do Brasil ou com os indígenas, que também é missões transculturais, como a Rúbia bem sabe. Missões locais também. Aqui é missões. O que você faz em Birigui é missões. Onde você está. É fundamental empatia e amor. Se nós perdemos isso, nós passamos a ser robôs, passamos a ser máquinas. E pessoas não são máquinas. Pessoas são o mais rico, o mais lindo, a obra-prima de Deus, diz a palavra. E nós precisamos ter empatia, nós precisamos amar as pessoas como Jesus ama. E quando Jesus chorou, Ele mostrou isso, que Ele nos ama, que Ele amava Marta e Maria, e por isso Ele chorou com elas, e chorou com todos os demais. Nós vamos ver no verso 39, a nossa responsabilidade como cristãos. É muito interessante, porque ele fala, no verso 39, primeiro ele já tinha perguntado onde tinham colocado ele vai na entrada da gruta, e eles tinham colocado uma pedra, e Jesus no 39 ele disse, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E aí nós vemos no 41, na primeira parte, diz, tiraram então a pedra. Amados, algumas coisas são necessárias para que ressurreição aconteça na sua vida, nas nossas vidas e na vida daqueles ao seu redor. Tirar a pedra. Qual é a pedra? Qual é a pedra que está impedindo? Às vezes nós colocamos uma pedra grande, ou achamos, não dá mais, tem uma pedra. E nós vemos, quando Jesus ordena e fala, tirai a pedra. Ele podia ter tirado. Jesus não tinha poder para simplesmente empurrar a pedra. Mas ele disse, tirai a pedra, porque era a responsabilidade deles. Ele sabia o que ele ia fazer. Mas é interessante que Marta, ela fala, mas Senhor, já cheira mal. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Amados, às vezes a nossa fé, Deus manda fazer algo. E parece difícil, parece louco, mas Ele fala, tirai a pedra. E a gente fala, não, mas não dá não, olha, isso daqui já era, ó, meu chamado já era, já não deu. Tal pessoa me falou que eu não servia para nada, eu não sou boa não, não vai dar certo não. Amados, tirai a pedra. Mesmo que já faz tempo, mesmo que parece que já não vai acontecer mais nada, mas baseado na ordem de Jesus, tirai a pedra. Jesus, no verso 40, ele fala, e é fundamental, ele fala, respondeu-lhe Jesus, respondendo a Marta, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Amados, é fundamental crer. Porque para tirar a pedra nós temos que crer. Nós temos que crer. E vida com Deus é crer. E fé é condicional. Você crê ou não crê? Se creres, verás a glória de Deus. Amados, cremos em Deus. Façamos a obra de Deus. Tiremos a pedra. É importante porque é fé. É tirar os empecilhos. É crer que Deus vai fazer a obra.
Mas é interessante também, no verso 41, na primeira parte que eu li, fala que tiraram a pedra. Existem situações na vida que a gente precisa da ajuda do outro. É como o pastor Edinho falou, missões se faz com ajuda, com unidade. Um faz daqui, às vezes a pedra é grande, um segura de um lado, outro do outro. Às vezes vai ter meia tonelada, não sei quantos homens precisa para levantar uma pedra de meia tonelada. Mas Deus quer fazer a obra e nós precisamos crer. Jesus, no verso 41 e 42, ele ora. Ele sabia o que ele ia fazer, mas ele ora ao Pai. E ele também diz, eu fiz isso, eu orei por causa de quem está aqui em volta. Por isso eu orei. Mas é muito lindo quando chega no verso 43 e 44, Jesus dá um grito bem alto, já tinham tirado a pedra. E ele diz, Lázaro, aqui fora. Vem para fora. Está na nossa tradução em português. Amados, o nosso lugar não é o sepulcro. Você pode ter sepultado algumas pessoas, ou algumas situações, ou algumas coisas na sua vida, mas não é o túmulo o seu lugar. Vem para fora. Vem. Saia do seu lugar. E aqui diz, o milagre aconteceu. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Aleluia! Ele saiu amarrado, amados. Como sai? Estava morto, mas ele saiu vivo, flutuando, não sei como, mas saiu. Mas sabe o que Jesus disse? No final desse versículo ele diz, então ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Aleluia! Isso era a responsabilidade deles também, era tirar a pedra. E era desatar e deixar-o ir, deixar ir. Amados, você e eu, nós somos milagres de Deus. Desde o nascimento, desde a concepção, você é um milagre. Nós somos um milagre. E nós precisamos desatar. Aqueles que estão atados, desatem. E se você está atado nesta noite, vamos desatar pela fé. E ir por aí como milagres de Deus, para que o mundo veja que Deus é Senhor. E continua sendo o Senhor da tua vida e da minha vida. Milagres acontecem quando nós cremos. Milagres acontecem quando nós agimos. Fé, se nós cremos, diz aqui, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Amados, eu quero ver muito mais. Talvez o maior desafio da minha vida, neste momento, seja o próximo passo de ir e ministrar em Israel. E eu me sinto muito pequena. E não sei ainda como tudo isso vai acontecer. Mas eu quero ir e quero obedecer, baseado na palavra de Deus. E eu quero que você também. Quem sabe nós precisamos tirar a pedra juntos. E missões não se faz sozinho. Sozinha eu jamais teria ido. Primeiro a companhia constante do Senhor conosco. Sem Ele eu jamais teria ido. Mas eu também tenho tido ao longo desses 21 anos, amigos, como minha amiga lá, que nem é da Quadrangular. A grande maioria dos meus apoiadores não são da Quadrangular. Uma boa amiga lá em Bauru, me sustenta, me ajuda financeiramente desde que eu deixei o Brasil 21 anos atrás. E eu louvo a Deus pela vida dela. E muitos outros. E amados, o desafio está aí. Você tem um desafio. Mas não se sinta impotente. Não se sinta que você não pode, porque o Senhor está contigo. Tiremos a pedra. Talvez se você pensa, não, mas está muito grande essa pedra. Chama alguém para te ajudar a tirar a pedra. Olha, eu não estou conseguindo tirar essa pedra, mas eu quero tirar, me ajuda. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero chegar onde o Senhor falou. E baseado na palavra de Deus, baseado no que Jesus falou, faça. Porque pessoas muitas vezes não falam as palavras que nós precisamos ouvir. Ou não nos colocam para cima, mas Jesus sim. E se Ele falou, faça. Porque ainda que parece louco, mas Ele é conosco. E nós somos chamados para fazer a obra de Deus. Fácil, não é fácil. Mas Ele é Senhor
dos céus e da terra. Ele é Senhor das nossas vidas e Ele é o Senhor da obra. Ele tem muito mais interesse de que a obra dele aconteça nos 4 cantos da terra, mas Ele deu esta ordem para você e para mim: e indo pregai o evangelho a toda criatura. Façamos isso com graça, com ousadia e com fé, que o Senhor está conosco e estará conosco, como Ele diz em Mateus 28, até a consumação dos séculos. Aleluia! Ele é Senhor e para sempre será Senhor. Tiremos a pedra e creiamos que milagres, salvação, muitas almas serão salvas ainda neste lugar, nesta cidade e aonde quer que Ele te enviar, para a glória dEle, porque Ele quer que todos se salvem e Ele quer te usar para que muitas pessoas se salvem. Que Deus nos abençoe e que nós façamos a obra do Senhor. Acho que aqui abriu e já fechou. Eu queria só dar um exemplo que a flor parece seca, mas quando você joga água, ela revive, ela abre. Não abriu muito aqui não, mas quando joga um pouco mais de água, essa flor, que é uma flor do deserto, ela abre. Assim é as nossas vidas. Quando o Espírito Santo, quando Jesus chega, traz vida. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça e que cada um de nós tenhamos a convicção de que a obra não terminou e que o Senhor está conosco e nós seguiremos até o último dia para a glória dEle e com a graça e a força que Ele nos dá. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada.